primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a fazer esse diálogo amplo, inclusivo, para falar sobre a relação do agro com os sistemas alimentares, a transição energética, como que tudo isso é debatido e se encaminha frente às mudanças climáticas. Então, a gente aqui no Arroz, Feijão e Clima tenta conversar com o maior número de pessoas para explicar o maior número de relações possível, porque tem tudo a ver com o combustível que a gente abastece nossos veículos, a comida que chega na nossa casa. E tudo isso, hoje em dia, está muito pautado em comportamento do consumidor, geração de dados, né, uma tomada de decisão lá na fazenda, lá na propriedade, muito baseada em tecnologia, em georreferenciamento, imagens de satélite. Então, para a gente conseguir construir aqui essa relação, para te explicar como que tecnologia, agro, sustentabilidade tem caminhado no Brasil, a gente recebe aqui a Jéssica Binotto. Ela é gerente de marketing da AgroTools, que é uma das companhias no Brasil que ganhou muita percepção de mercado, muita atração, exatamente por fornecer dados que para o agro ainda não estavam muito fáceis, para o produtor rural ainda não estava muito acessível, né, em formato de ferramentas. Então, obrigada, antes de tudo, Jéssica, pela disponibilidade, por topar conversar com a gente aqui, trazendo essa visão de isso, assim, de ferramenta de dados de uma forma geral, mas vou pedir para você explicar de uma forma mais detalhada, mais específica, mas que é isso, né? Ajuda o produtor rural no campo e ajuda a rastreabilidade e a comida que chega na nossa mesa. Então, vocês trabalham de ponta a ponta, né? Exato. Obrigada de novo aí. Obrigada eu pela oportunidade, Mari. E sou uma admiradora, falei que eu tenho minha canequinha do Arroz, Feijão e Clima lá em casa, que eu tomo café nela, né? Porque exatamente essa é uma das nossas missões, né? O café que eu tomo é rastreado, né? Então ele é sustentável. E ele faz parte de toda essa cadeia. Como é que a AgroTools está envolvida nisso tudo? A AgroTools é uma empresa 100% brasileira, nasceu para facilitar, a gente brinca, né, que o Sérgio teve a ideia antes mesmo do Google vir para as nossas vidas, há 20 anos atrás, nasce a AgroTools exatamente com essa percepção de como que os dados ajudam nessa cadeia de decisão, desde lá da base até as grandes empresas ou vice-versa, né, porque nós levamos muitos dados para as empresas apoiarem nessa tomada de decisão, para que o que nós, consumidores, levamos para a nossa casa, para a nossa mesa, tenha realmente a qualidade que a gente busca quando a gente vê um selinho de certificação, quando a gente vê uma carne, né, de um frigorífico que é validada, quando a gente come um hambúrguer e fala, opa, isso daqui realmente é um hambúrguer de qualidade, que tem toda uma cadeia, um tomate, enfim, aí a gente vai em todas as cadeias possíveis, né, e imagináveis aí com toda essa parte do satélite nos trazendo dados que georreferenciam aquela área, se ela está socioambientalmente adequada ou não, para poder tirar aquele alimento do campo e trazer para o nosso consumo. Simplificando, né? Que a intenção aqui é Exato, essa, né? Com certeza, traduzir. A gente não quer que ninguém se forme em engenharia de dados para entender o papo aqui. O grande lance é a gente dar essa perspectiva para quem está nos assistindo de que, assim, a nossa produção de alimentos no Brasil, e não é só o alimento que é exportado, porque às vezes tem, né, também esse mito de que só o que é exportado é que tem rastreabilidade, tem, enfim, né, transparência. E a ideia é que essa transparência parta do campo, independente de qual seja o destino, né? É literalmente estar lastreado em dados ali. E você trouxe essa perspectiva um pouco mais ampla de várias cadeias, mas até usando aqui a colinha aqui, que a produtora Jaqueline Braz sempre me ajuda aqui a fazer, ela traz essa atuação da AgroTools em pecuária. Vocês me corrija se eu estiver errado até, mas eu acho que muito da atuação no agro, na AgroTools, mas assim, para vários mercados, foi muito pautada na pecuária, porque vocês trouxeram uma solução que realmente o pecuarista se interessou. Né? Então, assim, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente também
esse lugar de pecuária sustentável. A gente tem episódios aqui no Arroz, Feijão e Clima falando o que é pecuária sustentável, que existe de verdade, da boca de um pecuarista, o Caio Penido, mas então trazendo para a realidade da AgroTools, né? Como que vocês monitoram, então, uma cadeia que é complexa, né? Mas que, ao mesmo tempo, tem como mostrar que pode ser sustentável, ter viabilidade econômica para... Lembrando que, inclusive, muito pecuarista é de pequeno porte, né? Mas que também tem como endereçar soluções ambientais. Como que tá isso, assim, dentro da AgroTools? Perfeito. Na AgroTools temos essa solução, né? E o Caio, um querido, temos essa parceria de longa data com o IMAC, inclusive, né? Dentro do Mato Grosso estamos presentes com um programa, inclusive, que se chama aí, hoje a gente tá chamando de PREM, né? E é essa reinserção da cadeia de pecuária. Então, a AgroTools está já há mais de 10 anos atuando dentro dessa cadeia de pecuária e ela é muito granularizada. Né? Então, a gente fala dos diretos, indiretos e facilitando essa tradução da mensagem. Eu tenho vários pecuaristas que estão ali fornecendo para frigoríficos ou, né, as grandes marcas que nós consumimos, mas eles precisam estar adequados. Porque nós, consumidores, queremos isso. A gente quer que a nossa carne seja de qualidade aqui dentro do Brasil, né? Então, eu não quero consumir de fora, eu não quero... Gostamos de carne de fora? Gostamos de exportar? Gostamos. Mas nós gostamos também da nossa carne brasileira. E para garantir isso, a AgroTools está lá, colocando esses cuidados que a gente chama para que esse pecuarista ele esteja em condições adequadas de fornecimento para esses frigoríficos. Então, nós temos critérios, né, que são ali, já estão desenhados junto com o PREM, já estão desenhados junto com o IMAC, falando lá do Mato Grosso, tá? Já pegou um exemplo, vamos dar exemplo. Com certeza. Né? E a gente já abriu isso para o Pará, já abriu para outros estados. Que é essa reinserção desse pecuarista na cadeia. Como que eu pego um pecuarista que teve uma área de desmatamento, porque a gente sabe, 2018 adiante, eu não posso ter uma zona desmatada. Como que eu coloco esse cara para ser reintegrado nessa cadeia? Porque às vezes você nem sabe que você está fora de alguns critérios socioambientais requeridos para fazer o fornecimento. Olha para esse perfil de pecuarista, sobretudo da agricultura familiar, né? É isso, muitas vezes ele não tem nem o conhecimento de que ele está errado. Não está, né? Ele não tem. Então, tem todo esse programa de apoio que não é simplesmente, eu tenho aqui, né, como a gente diz na linguagem de dados, um API. Não. Eu tenho aqui uma solução. Eu tenho uma solução que é um checklist, que eu te ajudo a enxergar. Então, eu tenho na palma da mão, no celular, a gente tem um aplicativo que ele tem videozinhos que ele vai ver o que ele precisa fazer, quais são esses critérios, literalmente traduzidos ali para ele fazer check. Isso ok, isso não está ok. Ele gera aquele relatório para ele saber como que vai ser essa reinserção. E a gente tem um programa de reinserção que ele ajuda, ele apoia, né? Em várias vertentes ali, ele acompanha essa reinserção, né? E tem aquela questão também da confiança, né? Tem toda uma transparência nessa cadeia que gera esse elo de confiança de que, poxa, estou te reinserindo, né? Você vai novamente ter acesso a crédito para poder fazer toda a sua gestão da pecuária e você se compromete também, assina termos de que você vai continuar fazendo essa regeneração, você não vai mais participar ali de algum processo que não está incluso, de desmatamento, né? A gente tem as áreas, a reserva legal, e enfim, e por aí vamos, né? Então, fazemos toda essa parte dos cuidados ali para que ele seja reinserido efetivamente na cadeia e possa voltar a ter a contribuição social que ele merece ter. Mas é isso, sim, tudo muito baseado nos dados, né? Nos dados que o produtor fornece, mas também os dados que vocês conseguem, por exemplo, das imagens de satélite. Mas que outros dados, assim? Eu queria entender um pouquinho como que vocês mergulham nessa fabricação de dados ou o que vocês usam, por exemplo, de dados oficiais, enfim, PRODES, né? Enfim, INPE. Porque a minha pergunta, na realidade, é a seguinte: como que vocês trabalham nessa frente e, ao mesmo tempo, conseguem endereçar a conformidade ambiental,
né, endereçar essas soluções que às vezes são agronômicas e que aí não é necessariamente agrotus, mas sim parceiros. Imagino que seja muito feito também em parceria, tipo, é isso, você vai reinserir, para reinserir o cara precisa às vezes fazer uma recuperação do solo, de nutrientes. Não é a agrotus necessariamente que entra nessa parte, mas sim parceiros. Até onde eu entendo, né? Então eu queria só que você trouxesse um pouquinho disso, assim, de onde que geram esses dados, um pouquinho mais de detalhe, e como que isso também é feito em parceria, né? Perfeito. Os dados hoje nós coletamos de bases públicas e também, quando ele faz essa inserção, a gente coleta os dados ali que são necessários para essas tomadas de decisão, fazemos esses cruzamentos de dados para gerar efetivamente insights. Então, baseamos as tomadas de decisão em dados e fatos efetivamente, né? Não tem achismo, vai chover ou não vai chover. Exatamente o que está descrito ali, imagens. E temos 1.300 camadas de dados, Mari. Então, você falou aqui algumas das bases. Se eu for te falar aqui, enfim. Mas então, você tá falando, por exemplo, temos mapa, temos risco climático também, né? Vocês fazem esse mapeamento também. Temos mapeamento de risco climático, temos uma central de alertas de queimadas, por exemplo, né? Então, no interior de São Paulo sabemos, né? Muito bem quanto que tem essa questão de cana-de-açúcar. Então, a gente tem toda a parte do geomonitoramento, faz ali a parte da reclusão da área para eu poder ter aquele monitoramento do que avançou, não avançou, enfim. Voltando ali para o Mato Grosso, nós temos o IMAC como parceiro, então eles tem técnicos que vão até a fazenda, eles fazem a captura, eles fazem a leitura, eles apoiam efetivamente em toda essa operacionalização do que a gente traz de base de dados, tá? E aí essas bases, esses dados que a AgroTools vem gerando ao longo dos anos, tem muito de ser uma... Como que eu posso dizer? De ser uma abertura de caminho para que as empresas consigam, então, também olhar esses dados da AgroTools e trazer soluções efetivas, isso sim, de regeneração de solo, né? A gente vem falando aqui no paralelo sobre a AgroTools, porque o Arroz, Feijão e Clima vem acompanhando muito o programa Reverte, que eu sei que, né, vocês fazem parte. A gente foi para o Mato Grosso, de novo falando do Mato Grosso, para acompanhar algumas dessas propriedades que estão, então, regenerando o solo, né, fazendo toda uma recuperação ali das pastagens degradadas. Dessas áreas que a gente visitou já estão surtindo efeito. E é isso, assim, é uma junção Itaú, que olha para o financiamento, a Syngenta que olha para a parte agronômica, o TNC que traz o socioambiental muito lastreado também em dados, em ciência, e tem a AgroTools olhando para dados, de uma forma geral. Então, de novo, eu te pergunto como que é trabalhar nesses dados olhando para a recuperação de áreas degradadas no Brasil, como que é, inclusive, interessante trabalhar com esses vários atores, porque cada um desempenha a sua expertise, assim, né? Exatamente. Esse é um programa de muito sucesso, né? Inclusive, tivemos um bate-papo recente com o Gabriel sobre isso, que fala, não é mais um projeto, já é um programa, né? A gente estava lá junto com eles no desenho. No desenho de quê? De mapear. Qual que seria? Quando eu tenho um projeto, eu preciso, né, de um MRV. Então, a AgroTools, ela entrega isso, ela entrega a transparência. MRV, só para a gente traduzir, medir, isso. Reportar e verificar. Exatamente. É isso. Os três, exatamente. Medir, reportar e verificar. Então, a gente entrega toda essa parte de transparência dos dados ali. E nessa transparência, eu preciso ver se está funcionando, se não está funcionando, né? Eu preciso reportar aquilo, preciso validar e eu faço esse ciclo novamente. Né? Porque ele precisa ser vivo. E o programa ele foi se adequando ali a essa vivacidade. Então, a AgroTools entrou junto com a Syngenta nesse desenho, lá desde o começo, e não foi algo fechado, né? Não foi, vamos fazer dessa forma porque é isso que vai ser. A agricultura regenerativa já é o presente, né? Fala assim, é o futuro. Não, já é o presente. A gente vê o bioinsumo, a gente vê o solo vivo, a gente vê que se a gente não tiver vida a 2 metros de coleta de solo, você não consegue ter esse nosso futuro. Imagina o que a gente tem ali, né, de recuperação, que você não consegue coletar uma amostra a 20 centímetros. A AgroTools trabalha com isso? Não, a AgroTools trabalha nesse desenho
né, que a gente faz da terra, que a gente faz para o programa, né, em si ali do Reverte, qual que é a oportunidade de regeneração, a gente consegue ver um lastro de 20 anos, imagina, 20 anos a gente tem ali de acompanhamento daquela terra, são 200 milhões de hectares já que a gente monitora, então eu consigo ver o que ela já produziu, né, então eu já produzi soja aqui, já produzi milho aqui, como que foi essa produção, né? Quando que parou, por que parou? Então, vai ajudando em mais informações. Eu consigo extrair todas essas informações que eu tenho ali desses vários anos de bancos de dados que nós temos para ajudar a Syngenta nessa tomada de decisão. Se aquela área que ela está colocando toda a energia dela, o Itaú está colocando todo o recurso dele, né? Se aquela área, ela realmente, vai ter uma oportunidade ali também, exatamente, ela tem uma oportunidade de ser regenerada ou a gente pode tirar aquele pedacinho ali porque ele realmente nunca funcionou como uma terra agricultável, porque eu já tenho todo esse lastro. Então, os dados eles servem para isso, para ser mais assertivo. Se não faço um projeto, eu tenho milhões de hectares aqui, 150 e poucos, né, segundo dados aqui, milhões de hectares que eu tenho de oportunidade de regeneração no Brasil. Eu vou atuar nesses 150? Não, a Agrotus está aqui para mostrar. Olha, desses 150, esse daqui está apto, esse está inapto, esse precisa de outros critérios, né? Que precisa ajustar primeiro para depois ele poder ela ser uma fazenda efetivamente. Primeiro uma área de recuperação para depois uma atividade econômica. Exatamente. Então, a gente consegue ver com todas essas camadas que a gente tem versus toda essa bagagem dos 20 anos, se essa terra realmente ela está apta ali para entrar dentro do sistema. Então, a gente ajuda com esse tipo de dado, né, e gerando insights, trazendo solução efetivamente. Porque quando a gente fala de dado, é tão intangível, tão impalpável. Às vezes um pouco superficial, assim, né? Super. Por isso que a gente tenta trazer, quer trazer esse episódio exatamente nesse sentido também, de entender que não é uma geração de dados aleatória, ela tem um objetivo. Sim. E além dos dados, depois de serem gerados, existe uma interpretação e uma tomada de decisão que abarca, inclusive, várias frentes. Então, isso é o financiamento, é o produto que você vai aplicar no solo, é o planejamento do próprio produtor rural, porque foi o que você falou, às vezes também vai ver que às vezes é uma área que não necessariamente vai ter um fim agricultável. Por vezes, aquela área vale muito a pena regenerar para colocar nativas. Exato. E virar uma área assim, de reserva. Eu preciso ter uma reserva, né? Então, exatamente essas são as atribuições que a gente consegue colaborar ali. Tem análise socioambiental também, claro, né? Que a gente traz ali e faz, mas a gente consegue fazer todo esse mapeamento para tomada de decisão. Oportunidades que a gente vê hoje também, né? Eu falo que a gente atua muito com bancos, então o B2B ele é muito forte e a gente não vê os bastidores, né? Mas os bancos hoje, eles são munidos de dados para tomada de decisão. Isso é excelente, né? E aí eu falo, meu pai é agricultor, né? Planta café e a gente fala, poxa, mas de novo não tem crédito, né? A hora que a gente vai ver, não tem crédito no governo, né? Não tem acessível hoje. Quando a gente vai ver, a gente precisa muito da parte privada, né? A gente teve lá o Open Finance falando no Agro do Futuro, por exemplo. Nós temos grandes parceiros, o Itaú, BBA, o Bradesco, o Rabobank, Sicredi, Sicobi, todo mundo já está ali tomando decisões, né, com base em dados. Mas como assim um banco tomando decisões para o agro? Que banco tem a ver com agro? O banco ele consegue hoje ver também toda essa parte fundiária ali, como que ele vai ceder o crédito, né? Ele está apto ou não está apto? Com base em quê? Com base nas imagens que a gente coleta, que a gente consegue fazer todo esse lastro da terra, se ele está socioambientalmente correto. Opa, legal, cheque, né? Consegui um pontinho a mais ali. Ele está pedindo crédito para ele fazer a viabilização. Por exemplo, quero lá um pequeno produtor
quer plantar 100 hectares de soja, né? Então está pequenininho ali, mas ele vai plantar. Sabemos que temos muitas áreas assim no Brasil. Ele vai plantar e ele precisa desse crédito. Da onde ele tira? Exatamente. Né? Ele O custeio ali, né, para começar. né? E até para sobreviver, Exato, né? Então hoje a gente precisa desse crédito. Da onde vem esse crédito? Privado. Né? Vem de recursos privados, majoritariamente, e a gente dá esse suporte para o banco, porque ele também toma risco. Né? Então, a gente dá esse suporte para o banco de mostrar dessa área dos 100 hectares, conseguimos acompanhar toda a parte do plantio, da imersão. Poxa, emergiu legal, não emergiu? Né? Tá aqui, tá V1, tá V2, como é que ele tá? Poxa, choveu, não choveu? Tá previsto chuva? Isso é... Não choveu, e aí? Vamos ter um risco aqui. Vai entregar, não vai entregar? Então, eu vou ter um risco. E ele consegue ver esse próprio apetite de risco do banco, né? Não que ele não vá liberar, ele vai liberar o crédito, mas ele consegue enxergar o que ele também vai ter ali de crédito, o que ele vai ter de risco, né? Para essa tomada, o risco, né? Para a tomada de decisão. Então, a gente consegue fazer todo esse suporte, né, aos grandes financiadores para essa tomada de decisão. Isso é bom para o agricultor lá no final do dia? É bom. Eu sou uma grande otimista e eu acredito que é bom, porque ele consegue ter essa transparência também dele. Então, o cara tá lá, ele tá fazendo certo, ele tá lutando por aquilo. O clima ninguém prevê, né? Então... O clima tem ali, tem as seguradoras para isso. Também temos soluções para seguradoras. Então, a gente está em toda essa cadeia, a gente consegue ir mostrando que se você tiver dado, se você tiver fato, você tem esse embasamento, você tem essa segurança, você tem essa transparência na tomada de decisão. Quando a gente se comunica com transparência, tudo flui melhor. Com certeza. Né? E isso que você falou, por exemplo, de seguros, eu não vou nem entrar muito aqui, porque dá um episódio inteiro. Exatamente. Mas eu acho que é exatamente esse momento que o Brasil vive de rever o modelo de seguro rural, seguro agrícola, né? Que são vários, mas de uma forma... existe um consenso muito claro de que a forma como o seguro do Brasil hoje se dá não atende, é caro, aí desestimula o produtor, quando na verdade já existe todo um banco, né, um histórico, um banco de dados que é possível mapear melhor, entender então quais que são as regiões mais críticas no sentido de mudanças climáticas e olhar para um reordenamento do seguro rural com base nisso, né? Nesse histórico, nesses dados. Hoje tem tecnologia, tem AgroTools. Tem AgroTools, exatamente. Temos isso em mãos, mas é o que você disse. Vai dar um episódio inteiro aqui para a gente falar. Mas tem muita oportunidade e é melhor prevenir do que remediar. Sempre, né? Então, já dizia o ditado. Já dizia o ditado e que façamos isso, porque essa tomada de decisão com base em dados, com base em tecnologia, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, hoje é muito legal falar sustentabilidade, enfim... Mas não tem sustentabilidade se não tiver uma sustentabilidade financeira. É isso. A base da sustentabilidade é a sustentabilidade financeira. Né? Então, a hora que a gente consegue ver isso convergendo ali para toda essa parte, falar, cuido do ESG, mas o que é ESG? Se eu tiver toda essa parte do financiamento funcional, pronto, eu consigo ter as tomadas de decisão até com um ombro um pouquinho mais relaxado. Exato, né? Sempre melhor, né? A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre, então, essa conexão da AgroTools com a sustentabilidade, entender por que eles estão interessados em fazer parte das discussões da COP, não só da COP30, mas outras COPs. Isso tem a ver com financiamento, com transição energética. Então, continua por aí que a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, Singenta e Ajinomoto. Juntos, de olho na COP30, pelo futuro do planeta. E nós estamos falando, então, desse universo de geração de dados para uso da agropecuária
a tomada de decisão com base nesses dados, né? De preferência, uma decisão inteligente, né? E como que isso conversa com o COP30, com a Conferência das Mudanças Climáticas aí da ONU, que está acontecendo em Belém. A gente está olhando isso aqui de São Paulo, mas também tem uma parte da equipe em Belém, então estamos olhando para como que isso se desdobra para a agropecuária para os próximos anos. E essa questão da geração de dados, da tomada de decisão, inclusive de desenvolvimento de novos modelos de negócio, olhando para uma agropecuária de baixo carbono, bioeconomia, enfim. Isso faz com que a Agrotool se interesse pela COP30, por essa, e não só a 30, que é aqui no Brasil, mas essa grande conferência da Organização das Nações Unidas para falar de mudanças climáticas, né? Os dados científicos, eles podem e já estão melhorando, mas podem melhorar ainda mais essa tomada de decisão, esse horizonte de novos modelos, né? O que vocês pretendem com a COP? O que vocês gostariam de, pelo menos, ver andar no pós-COP, assim, né? Terminou a COP, poxa, esse avanço a gente quer ver, isso aqui a gente quer endereçar depois já com mais concretude, né? O que vocês esperam desse grande evento que a gente está vivendo no Brasil, né? Pela primeira vez. Perfeito. No Brasil é a primeira, mas a gente já acompanha muitas COPs, né? Há vários anos a gente tem sempre alguém participando de COP. A gente tem o Breno Félix, que é um dos nossos diretores e também sócio fundador da Agrotools, que acompanha de pertinho várias mesas. E ele vai ser um dos principais porta-vozes, inclusive, da gente para a COP, que a gente acredita nesse vetor, né? Quando a gente fala do clima como um vetor de sustentabilidade, né? De regeneração, a gente consegue enxergar a COP no Brasil, primeiro ponto, né? Respondendo as perguntas por partes. Pensando na COP no Brasil, uma baita oportunidade para o Brasil. A gente tem aqui tecnologia escalável, a gente tem sustentabilidade, a gente é o país, se não o mais sustentável do mundo, e a gente tem a oportunidade de mostrar, né? Então, a gente fala, o agro do Brasil se comunica mal. Poxa, então vamos lá. Primeiro ponto, vamos se comunicar bem, né? A Agrotools tem uma missão na COP que é entregar... primeiro ponto é sair daquele ambiente apocalíptico de que vai acabar o mundo e tal, e mostrar, gente, já temos soluções para continuar. Isso é importante, né? sim. Então, mostrar cases. A gente está indo muito com... Até falei para a Mari que eu cedi meu lugar, porque a gente está com vários executivos indo para a COP. A gente teve que dar uma robustez para essa agenda, porque a gente está recebendo muitos convites para contar como que, na prática, a gente já coloca todo esse discurso para funcionar, né? Então, a nossa missão na COP é mostrar casos reais com empresas reais que já escalam solução, né? Então, a gente consegue ter tomada de decisão em uma dimensão escalável. Então, Jéssica, me dá exemplos. Né? A gente gosta de exemplos, né? Me dá exemplos. A gente tem... uma Caramuru da vida que já faz, né? Eles não fazem só, já é muita coisa, né? Mas toda a gestão ali das commodities, da soja como commodity, eles já conseguem fazer toda a rastreabilidade dessa soja, desse farelo que vai para a Europa para ser ração, para salmão, para voltar para o Brasil para a gente consumir. A gente consegue fazer toda essa rastreabilidade de uma cadeia de commodity na prática, em escala, né? Que vai e volta para o nosso país. A gente tem ali várias cadeias. Então, a hora que eu falo de uma cadeia de cacau, por exemplo, adoramos um chocolate, né? E é uma cultura extremamente ameaçada pelas mudanças climáticas, né? Extremamente. Uma coisa tem a ver com a outra. Exatamente, né? E a gente fala de toda essa parte de uma cadeia de cacau que a gente consegue rastrear, a gente faz esse lastro para a gente comer o nosso chocolatinho ali com tranquilidade. É uma cadeia ela é pequenininha, né? Então, a hora que você vê a distribuição de cacau, ela é pequenininha em relação às outras, sim, né? Sim. Commodities que a gente tem hoje no país.
A gente tem café, né? Eu falo de café que eu amo café. Então, a gente tem toda a cadeia do café ali, né, sendo rastreada. A gente tem uma Nestlé da vida já com café que a gente consegue ver lá, né? Coloca o QR Code, tem lá AgroTools, porque a gente já está rastreando todo esse café dentro do Brasil, tá, gente? Não precisa falar de longe. Aqui a gente pega o produtor, né? Faz toda essa parte do socioambiental, está corretamente, né? Tá adequado ali, não é nem corretamente, né? Só isso, né? Ele está adequado porque ele tem que estar sustentável para a própria cadeia de consumo dele. E a gente banalizou um pouco dessa palavra sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade no final do dia ela tem que dar dinheiro para todo mundo, né? Então eu tenho esse cafeicultor que passa o café ali para uma cooperativa, que passa para um beneficiamento, que chega a um produto final ali na minha mesa, eu consigo ter certeza de que eu estou tomando um café de qualidade, né? Então, eu tenho todo esse compromisso para levar para a COP, de que o que a gente faz aqui, eu vejo grandes cadeias, mas eu vejo meu dia a dia também ali dentro, né? Como o meu produto de consumo final. Jéssica, mas qual a importância de uma rastreabilidade afinal? Eu falo de cadeia de pecuária, eu falo de cadeia de café, né? Falou de cadeia do cacau, coisas ali do meu dia a dia, efetivamente. Porque a hora que eu vejo soja, eu falo, mas o que eu consumo de soja? Podemos também mais um episódio, né? Mas vamos falar do consumo do dia a dia que tá ali na gôndola. Que eu tangibilizo, que tá ali na gôndola. Eu quero saber, essa roupa que eu tô vestindo de algodão, eu quero saber de onde ela vem. Mas é tão importante, porque eu tenho certeza de que eu não tenho mão de obra escrava lá. E isso denigre. Quando a gente fala em segurança alimentar, que eu falo de uma evolução do mundo, eu tenho um compromisso social. Sem dúvida. Né? Eu preciso ter esse compromisso social. Eu quero que aquela família também progrida. Então, eu não tenho um trabalho escravo acontecendo ali naquela região. Porque eu vejo muito como desmatamento, mas não é só isso. Né? Eu tenho preservação de área indígena. Poxa, é a nossa cultura, é a nossa base, é o nosso bioma. Né? Aquilo lá é importante, é super importante. Né? Então, eu tenho todos os cuidados ali dentro de um socioambiental que a gente às vezes pensa só no desmatamento, que é o que é mais falado, mas eu tenho todo um cuidado social também que eu aplico àquele café que eu estou tomando, aquele chocolatinho que eu estou comendo, a esse algodão que eu estou vestindo. Né? Então, o nosso compromisso, né, para finalizar aqui a sua pergunta, o nosso compromisso AgroTools na COP 30 no Brasil é como que a gente mostra, né, tangível, né, com tangibilidade ali, com transparência, que essa sustentabilidade ela já acontece, né, que ela já acontece e que ela é escalável, que a gente já aplica aqui no Brasil, palma da mão, né, globalmente, exatamente, ela tá na palma da mão, ela já tá no celular ali para ajudar a tomada de decisão, né. Hoje a gente tem soluções, aí a gente teve um novo motor de análise que foi criado nesse ano e a gente entra no mundo tecnológico, né? No mundo tecnológico também é sensacional. Mas eu tô com um sapatinho, mas eu sou de botina, do agro de raiz, de sujar, né? Do ai da vida. E, enfim, esse motor de análise, ele sai ali de minutos para segundos de tomada de decisão. Isso ajuda muito. Muito. Isso ajuda muito, porque... Muito. O produtor rural que tem que tomar 200 decisões por dia, né? Se ele conseguir ganhar bons minutos ali, com certeza isso ajuda muito. Exatamente. Agora, você falou bem no comecinho, né? A AgroTools é uma empresa brasileira, mas que tem uma projeção internacional hoje em dia. Vocês atuam em outros países, o negócio escalou de um jeito que o modelo, né, de leitura, de mapas, de tomadas de decisão com base nos dados ganhou espaços em outros países. E vocês, é isso, sim, fazem parte estão na programação do side events ali, da COP, porque eu imagino que também queiram dialogar com a comunidade internacional, né? Como que é essa parte da AgroTools de ser, então... Isso sim, é uma ciência brasileira, né? Assim, uma empresa brasileira, um know-how nacional que deu certo a ponto de ir para outros países e hoje servir de exemplo para falar num ambiente de comunidade internacional.
Como que é esse diálogo? Como que está hoje a atuação da Agrotus fora do país? O que vocês pretendem mobilizar na COP, conversar ao longo desses dias em Belém, também pensando nesse sentido de atrair investidores internacionais, de falar com bancos multilaterais, por exemplo? Bons pontos, Mari. O que a gente pretende na COP nessa vertente de empresa, né, de marca? Nós somos uma empresa brasileira e nós temos muito conhecimento de Brasil. Então, a gente ama Brasil. A gente atrai, sim, empresas de fora para utilizar os dados aqui do Brasil. Então, a gente trabalha com muitas multinacionais já hoje, né? Eu até citei caso da Nestlé, por exemplo. São multinacionais que já estão no Brasil e precisam da gente aqui fazendo essas tomadas de decisão. A gente já tem a América Latina sendo atendida, Nova Zelândia com pecuária, mas a gente quer focar aqui. Então, hoje, o nosso foco vamos pensar em escala. Quando você fala, vem pessoas de fora, como que vocês enxergam isso? Como oportunidade sempre, né? Mas nós queremos que as pessoas de fora, que são os tomadores de decisão de empresas que já têm sede no Brasil, enxerguem a oportunidade que eles têm de melhorar isso daqui. Então, hoje a gente tem todo o nosso trabalho, vamos materializar um trabalho, né, do desenho ali do mapa do Brasil, né? Temos o mapa do Brasil, temos temos toda nosso histórico aí dos 20 anos de base de dados. Inclusive, a gente teve um jump aqui de 50% de aumento da nossa base de dados aí no último ano. Então, é muito dado, porque a gente quer focar, a gente gosta de fazer bem feito, né? Então, fazer bem feito, temos muita oportunidade de melhorar o nosso Brasil. Esse é o nosso foco ali para essas tomadas de decisão. O Breno, inclusive, vai estar em uma das discussões que ele foi chamado, se não me engano, na Blue Zone, não estou com a agenda aqui para colar, mas ele vai falar sobre pecuária sustentável, né, para um painel chinês. E a gente tem uma Flora como parceira, ele está sempre nessas mesas em discussão ali, em desenhos com a Marina, com uma Flora, porque a gente vê que... Uma Flora que, inclusive, muito recentemente conseguiu colocar um programa de rastreabilidade. Sensacional. Inédito. Sensacional. E tudo isso atrai, sim, né, essas oportunidades para o Brasil. Fala assim, mas por quê, Gé? Porque a gente tem comida demais, gente, que a gente tem produção demais para a gente cuidar. E a gente tem que nutrir melhor o nosso país, né? Nutrir de bons dados, de melhor financiamento, né, de melhores oportunidades, de melhor qualidade do nosso alimento. A gente tem essa oportunidade. Então, quando eu falo que eu tenho aqui um foco em Brasil, é porque a gente vê muita oportunidade disso. Por que não o nosso boi está preparado para ir para a China? Ele está sim. Ele está preparado para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. Ele está preparado para o mundo. Ele está preparado para o Brasil também, né? Então, a gente consegue pegar uma China da vida como exemplo e colocar toda esses critérios de rastreabilidade em compliance ali, em acordo, né, socioambiental, sim, a gente apoia para que a gente tenha a melhor tomada de decisão no nosso país. E isso também conversa muito com o que você tinha falado lá no começo já em relação às certificações, porque isso é uma coisa que o mercado dá muito valor, mas ao mesmo tempo as próprias certificadoras precisam estar muito atualizadas e com bancos de dados atualizados, e esses ambientes internacionais como as COPs falam muito dessas certificações, da efetividade delas, enfim, delas também não perderem a credibilidade, né? Então, você tem uma RTRS da vida aí, né? Que fala da transparência ali, da rastreabilidade da soja sustentável, né? E eu sei que vocês também atuam nesse ambiente, nesse universo, olhando para a RTRS. Vocês acreditam, e aí também fazendo esse paralelo com o COP, assim, que esse é o caminho também, é uma geração de dados atrelada a certificações, né? Te pergunto por que isso? O próprio Imaflora, né, é um instituto que olha para certificações de manejo agropecuário, florestal. Vocês imaginam que esse é um caminho também, de fazer com que os dados certifiquem de fato, deem lastro
para certificações internacionais? Com certeza, acreditamos, a gente fala, não somos uma certificadora, mas estamos diretamente ligados porque nós temos todos os dados que eles precisam para essa tomada de decisão. Estaremos em mesa, inclusive, também com a RTS. Eu estou falando, está muito legal isso, né? A RTRS chamou o Breno também para uma mesa, estaremos lá, né? Então, soja sustentável, a pecuária sustentável, né? A gente fala essa parte de agricultura regenerativa não tem mais volta. Graças a Deus. É isso, com Porque certeza. precisamos disso, né? Integração lavoura-pecuária não tem mais volta, precisa ter isso, né? Então, quando a gente veio, tudo era mato, e por que não ao mato voltar, né? Então, essa parte toda de a gente chega lá em uma mesa de certificações, né? A gente chega numa mesa, que eu falo mesa de discussão. Então, participaremos de mesas de discussão, não só na COP, a gente participa também, né, paralelamente, de agendas governamentais. Então, o público e o privado, eles precisam estar juntos, né, para a gente suportar essas tomadas de decisão, e acreditamos muito de que a certificação, esse lastro de terra confiável, ele é importantíssimo para que a gente tenha efetivamente o que a gente precisa lá no consumo final. Sim, pois é, porque é muito isso também, baseado num comportamento do consumidor, né? Então, assim, tem o início da história do ponto de vista agronômico ali, de falar com o produtor rural, né? E de ele tomar decisões com base em dados, mas também isso vem como uma resposta a um consumidor que quer mais transparência, né? Inclusive globalmente também. Exatamente. Aqui no Brasil, eu ouso dizer que o consumidor ainda não está tão acostumado, né? Assim, de uma forma bem generalizada, o consumidor ainda não está acostumado a abrir um QR Code, a ver a origem. Mas se isso já está claro, ele se interessa. Sim. E a gente sabe que tem muito consumidor internacional, por exemplo, chineses começando a tomar mais café. Exatamente. E já querendo que o café do Brasil vá com certificação, assim, né? Mas só pra gente encerrar, eu queria saber um pouquinho de perspectivas da AgroTools, assim mesmo. Não só falando de COP, mas para além, o que vocês imaginam dessa geração de dados? Para onde que estamos caminhando enquanto Brasil, enquanto sociedade, nessa utilização de dados por conta do produtor rural? Assim, vocês acham que o produtor rural, de uma forma geral, ele já sabe usar esses dados? Precisa também ter um letramento? O quanto que a AgroTools também está disposta e no dia a dia para fazer esse letramento com o produtor rural? Porque se ele se engajar, as coisas destravam muito mais também, né? Como que é essa projeção de vocês olhando para essa parceria que começa de fato no campo? Perfeito, Mari. Sintetizando aqui, né? Porque tem várias perguntas aqui e para ter uma resposta eficiente, né? Que a gente acredita muito nessa agenda do clima. A gente fala agenda do clima, né? Ela é um vetor de eficiência para fazer as coisas da maneira correta, né? Só que uma maneira correta mais moderna, sem desperdício, né? Então, estamos dispostos? Com certeza. A gente tem uma missão de simplificar o que a AgroTools faz, né? Essa tomada de decisão com base em dados. Quais dados são esses? Então, sim, a gente chega mais próximo ao agricultor, ao produtor, né? Através desses programas de reinserção. Então, a gente está ali com o dado na palma da mão e mostrando efetivamente que não é só um trabalho. Fala, poxa, isso passa a ser um trabalho social, porque você reinserir um produtor para ele ganhar mais, né, melhor, né, porque o mais não significa melhor. Então, ganhar mais, com melhor qualidade e ter essa perenidade na cadeia é o que a gente acredita, né? Então, quando a gente chega ao produtor, a gente quer que ele ganhe mais e que ele tenha mais sustentabilidade, que ele tenha uma vida longa, né? Assim como as empresas, quando a gente suporta as empresas nessa tomada de decisão, de falar, poxa, esteja em acordo com algumas normativas, é porque a gente sabe que não vai longe, né? Não vai longe quem planta e em área desmatada, que tem
toda uma parte ali socioambientalmente incorreta, Tem né? mais passivos do que ativos. Assim. Exatamente. Então, assim, poxa, vamos junto melhorar? Vamos modernizar, usa a tecnologia, usa para o bem. A gente está aqui para isso, usa a tecnologia, usa para o bem, para ter mais rentabilidade, para ganhar mais. Então, temos esse compromisso, sim, um compromisso social de esclarecer, de ser transparente, né? E o Sérgio gosta muito de falar, né? Vamos usar a modernidade a nosso favor. Então, vamos usar a modernidade a nosso favor, né? Para poder escalar. Escalar o quê? Poxa, não preciso ficar só em grandes, por que não ir pulverizando isso para que eu tenha todo o monitoramento da minha cadeia também de indiretos. Hoje a gente já tem de indiretos, mas isso é importante? É importante, porque eu tenho um consumidor que cada vez mais quer saber de onde vem o meu alimento, de onde vem a minha roupa, bota um QR Code ali, de onde vem o meu café, o meu chocolate, né? Então, eu preciso ser essa empresa que entrega, né, valor agregado ao nosso país. Perfeito. Inclusive, isso que você falou, né? Existe até um diálogo muito amplo de vocês com a iniciativa pública também, nesse sentido de pensar soluções em conjunto, né? É iniciativa privada, é produtor rural, é iniciativa pública, até porque uma parte da base de dados de vocês é via bancos públicos, como você disse, né? E isso assim, casa com a agenda da COP30, com a agenda socioambiental, com a produção de alimentos. E aí, só de fato, para finalizar, como que vocês enxergam o futuro? Assim? Vocês estão confiantes de que cada vez mais produtores rurais estarão aptos a estar normalmente com o celular na mão, acompanhando, assim? Como que você avalia a mentalidade do produtor rural e essa infraestrutura para ele utilizar mesmo esses dados com sabedoria, assim? Com certeza, acreditamos nessa evolução, não falo nem revolução tecnológica, é uma evolução tecnológica que a gente já tem. A gente fala de eles falam the future of the global south, the raising of the global south, né? Que é uma teoria em que o nosso sul global ele já está em busca, ele já está pronto, na verdade, para essa expansão. Essa expansão tecnológica, essa expansão de sustentabilidade, de fazer mais com o mesmo, né? Então, a gente tem capacidade de fazer mais com o mesmo e fazer melhor. Então, acreditamos sim que a tecnologia chega cada vez mais. A gente tem gerações, e eu não falo assim, precisa mudar a geração, não. As gerações, elas já estão se preparando para receber essa tecnologia e poder usufruir da melhor forma. Então, o produtor, ele tem total condição de tomar decisão com base em dados. Hoje a gente já tem, né, essa fala assim, poxa, mas eu não tenho nem internet aqui, Jéssica, não viaja, né? A gente já tem. E aí todo mundo tem, né? Dificilmente, do pequeno ao médio, a gente tem periferias, em grandes centros, em pequenos centros, a gente tem internet, a gente tem um celular, a gente tem um notebook, né? Então, se eu não tenho acesso à internet naquele local que eu tô na fazenda, a hora que eu volto para ela, eu só carrego os dados, porque eu tenho todos os sistemas offline hoje para fazerem carregamento de dados, né? Eu já tenho tecnologia para isso, então não tem mais desculpa para isso, né? Desculpa acabou. Agora a gente só tem que querer, né? Usar bem a tecnologia para que ela seja assertiva. Então, sim, o produtor rural, cada vez mais ele já toma essas decisões com base em dados, com base em fatos, né? A tecnologia, ela chega, ela não vai retroceder, ela só vai avançar e quem não enxergar isso vai ficar para trás, né? Então, assim, poxa, usa da melhor forma porque ela está ali para ser aliada, enxerga a tecnologia como aliada e capacidade total de utilização. Até por isso, né? Porque aí utilizando esse tipo de tecnologia dá para ser reinserido em cadeias, né? Como a gente estava falando aqui. Exatamente. Então, de fato, isso que é a sustentabilidade de uma forma verdadeira, né? Que você estava falando, banalizou um pouco, mas vamos lembrar que existe, né? Que existe modelo sustentável, que existe uma cadeia produtiva brasileira e que bom que cada vez mais esses dados estão chegando no produtor, essas tecnologias estão ficando mais acessíveis, porque é isso, só para a gente ter uma noção aqui, né?
Tem muito pecuarista que é de pequeno porte, é pecuarista da agricultura familiar. Se ele está fazendo alguma coisa errada do ponto de vista ambiental, o que geralmente o mercado faz é excluir essa pessoa e pronto, acabou, né? Só que se você começa a fazer isso com dezenas, centenas, milhares, você está acabando com uma série de geração de rendas de pessoas, né? Então, à medida que ela consegue ser reinserido nesse tipo de mercado com base no uso de dados, né, e fazer com que a renda seja garantida, gente, renda é dignidade, é acesso ao alimento. Então, por isso que a gente traz esse tipo de discussão aqui para o Arroz, Feijão e Clima, porque faz toda a diferença, sim, a gente conversar sobre tecnologia, sustentabilidade para a produção do alimento que chega no nosso dia a dia. E, Jéssica, te agradeço muito a disponibilidade tão didática, trazendo tantos exemplos, que é assim que a gente gosta. Muito obrigada, eu que agradeço, Mari. Muito sucesso. Muito obrigada a nós. E muito obrigada a você que assistiu aqui mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima, falando sobre essa junção entre tecnologia, dados, agricultura, agropecuária sustentável, agricultura regenerativa. Tudo isso tem a ver com o nosso propósito aqui de pensar esse futuro do planeta, pensar o futuro do nosso alimento, da transição energética. Então, para você conferir todas as conversas que já rolaram, vai lá no nosso canal no YouTube, também no Spotify. A gente tem episódios novos toda semana lá no Arroz, Feijão e Clima. E também, claro, conteúdos específicos pensados para a rede social, para o Instagram. Só seguir a gente lá também. E fica o convite, se você quiser, inclusive, escrever um e-mail para a gente com sugestões de pauta, com sugestões de viagens, convites, apoio, patrocínio. É só escrever no arrozfeijãoclima@gmail.com. Enquanto a gente encerra a nossa conversa aqui no estúdio, eu convido vocês a ficarem um pouquinho mais no episódio para a gente mostrar para vocês umas das nossas viagens, das nossas andanças, porque o podcast ele é itinerante. Então a gente faz uma parte no estúdio e vai para campo também, e você já sabe. Então tem essas partes aqui em campo nos episódios e também nas redes sociais. A gente está te esperando em todas as plataformas e nos próximos episódios. Até lá! O primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta.